Olá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos discutir esse artigo que eu achei bem interessante, publicado no Jornal Europeu de Cardiologia Preventiva, agora no ano de 2026. São os fatores associados com proteína C reativa elevada em pacientes com doença cardiovascular nos Estados Unidos e na Inglaterra. O contexto clínico, então. Inflamação é um componente central da aterosclerose, temos visto cada vez mais publicações a respeito desse assunto, né? A proteína C reativa é um marcador acessível de inflamação sistêmica, subutilizado na prática clínica e com relevância crescente nas terapias anti-inflamatórias. Então, o objetivo é identificar fatores associados com a proteína C reativa, e o ponto de corte aqui foi 2 mg por litro, em pacientes com doença cardiovascular aterosclerótica. O desenho do estudo foi uma análise feita de mundo real em duas cortes, a corte da Inglaterra, do UK Biobank, e uma corte americana, NHANES. Então, vamos ver os achados principais desse estudo. A prevalência de proteína C reativa elevada, acima de 2 mg, foi bem elevada. Como vemos aqui, na corte da Inglaterra, 40% dos pacientes tinham PCR elevado, e na corte americana, mais ainda, 59% deles tinham marcador inflamatório elevado, né? Então, uma proporção alarmante de pacientes de rotina, né? Avaliação clínica de rotina. E para termos uma ideia da escala aqui da proteína C reativa e o risco de doença cardíaca futura, né? Aqueles pacientes com a PCR abaixo de 1 mg consideramos de baixo risco, de 1 a 3 risco moderado e acima de 3 risco elevado. Acima de 10 geralmente não está relacionado com doença cardíaca, mas sim algum outro processo inflamatório específico. Então vamos ver qual era o perfil de alto risco, né? Quem era o paciente, entre aspas, vamos dizer assim, inflamado, né? Inflamação elevada. Então, o paciente com PCR elevado, geralmente o paciente que tinha uma maior proporção de obesidade, um IMC mais elevado. No estilo de vida tinha maior prevalência de tabagismo. Lá no perfil lipídico tinham níveis tendendo a ser mais elevados de LDL, colesterol e triglicerídeo. E proporcionalmente um número maior de mulheres em relação a homens. Os fatores independentes que impulsionaram essa inflamação. Vamos ver isso melhor no próximo slide, mas para antecipar um pouco aqui. Na questão do estilo de vida, maior impacto sobre sobrepeso, obesidade e tabagismo. Nas comorbidades cardiometabólicas, pacientes com doença renal mais avançada, pacientes com hipertensão e insuficiência cardíaca e os diabéticos. E do ponto de vista laboratorial, naqueles com triglicerídeo e LDL mais elevados. Isso fica melhor demonstrado nesse slide, né? Podemos ver ali, do ponto de vista sociodemográfico, o fator mais importante foi o tabagismo atual. Sexo feminino também, lado direito da curva aqui, da linha da normalidade, né, do 1.0. Do ponto de vista das comorbidades cardiometabólicas, diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca com risco aumentado. Do ponto de vista do índice de massa corporal, pacientes com sobrepeso e principalmente obesidade tendem a ter a proteína C reativa mais elevada. Na questão da função renal em laranja, quanto maior o estágio de insuficiência renal, maior a tendência para proteína C reativa elevada. Do ponto de parâmetros lipídicos, o uso de estatina foi protetor, tende a ter uma redução da proteína C reativa. E interessante eles mostrarem esse gráfico, eu trouxe o gráfico original lá do estudo, para mostrar como a inflamação é um fenômeno multifatorial e cumulativo. Vejam que quanto maior o número de fatores de risco presentes, tanto na corte americana quanto na corte inglesa, maior a tendência para a proteína C reativa elevada. E aqui colocado o limite de 2 mg, então o paciente com mais de 2 fatores de risco, na teoria da coisa, já provavelmente deve ter uma proteína C reativa mais elevada. E quanto maior o número de fatores de risco, maior a propensão à proteína C reativa elevada. Qual é a aplicação prática para nós? Então, quando dosar a proteína C reativa ultrassensível? Principalmente em pacientes com obesidade, pacientes com resistência insulínica, com triglicerídeo elevado,
que tende a ser um marcador de resistência insulínica, pacientes tabagistas com doença renal e múltiplas comorbidades. Por quê? Para identificar aquele paciente com uma inflamação residual e selecionar esses pacientes para uma terapia mais intensa, mais intensiva, e no futuro para possíveis terapias anti-inflamatórias específicas. Como abordar a inflamação? Estilo de vida importante, foco primário na perda de peso, cessação do tabagismo, são os maiores redutores naturais independentes da PCR, demonstrado nas cortes, como vimos. Garantir adesão rigorosa às estatinas, que têm um efeito protetor, eles reduzem inflamação, maximizando o controle lipídico, para tentar controlar um pouco, pelo menos parcialmente, a proteína C reativa, e terapias farmacológicas direcionadas, específicas. Uma delas seria a colchicina, tem já alguns estudos iniciais mostrando benefício, e no futuro, inibidores da interleucina 6 específicos. Grande abraço, até o próximo estudo.